Abramos as Santas Escrituras no Salmo 126. Livro dos Salmos, Salmo 126. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui um salmo de lamento comunitário, lembrando as intervenções de Deus no passado em favor do seu povo. O povo de Judá havia sido levado cativo em terra estranha. O povo foi levado para uma terra estranha, a terra da Babilônia, e lá o povo permaneceu por 70 anos. Deus estava disciplinando o seu povo, que ao longo de muitos anos foi encorajado, foi confrontado pelos profetas enviados pelo Senhor, para que o povo se arrependesse de seus pecados e se voltasse para Deus. Mas o povo, com o coração duro, e então um dos profetas trouxe essa palavra que eles seriam disciplinados, seriam levados para o cativeiro, para uma terra distante. Obviamente, a palavra desse profeta traz também a palavra de esperança, como era singular, como encontramos sempre no Antigo Testamento. E diante, então, de tal situação, o povo foi invadido pela Babilônia, Jerusalém foi destruída, e eles são levados cativos, escravos, para a terra de Babilônia. O templo foi destruído, os artefatos do templo levados para essa terra estranha, e então, depois de 70 anos, aquele povo talvez cheio de tristeza, sem significado, sem rumo, sem esperança, sem sonhar, sem ter propósito algum. O Salmo 137, ele reporta bem essa situação a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo. E nós podemos ler os primeiros versos do Salmo 37. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Essa é a mensagem do Salmo 137, versículos de 1 a 4. Essa era a situação do povo de Judá ali naquela terra estranha. Mas, meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus soberano, que está agindo ativamente na história da humanidade, na história do seu povo. Ele que conduz a história de acordo com os seus eternos decretos, segundo o seu eterno poder, segundo a sua soberania, segundo a sua santa vontade. E ali, Deus manifesta o seu poder, e o rei da Pérsia
invade a Babilônia, e aquele rei então liberta o povo de Judá, o povo de Deus, e permite que o povo de Israel tivesse a possibilidade de retornar para Jerusalém, para Sião. Isso foi um ato miraculoso de Deus na história desse povo, que viu maravilhas do Senhor. E como resultado desse ato na vida do povo, o salmista então registra quando o Senhor restaurou a nossa sorte. A capacidade, então, de sonhar foi restaurada. Foi dada esperança a este povo, a alegria retornou, a boca se encheu de riso, e as nações, elas foram testemunhas desse evento extraordinário na vida do povo de Deus. Eu gosto da expressão do puritano Matthew Henry, comentando esse salmo, quando ele diz o seguinte: a providência assobiou para eles, e eles estavam dançando. Parecia um sonho, era um momento de grande fascínio. Mas eu não sei se os irmãos perceberam, na leitura do Salmo, nos 3 primeiros versos, a maioria dos verbos está no passado, quando o Senhor restaurou. Então ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Entre as nações se dizia, vejam que está tudo no passado, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E agora, então, irmãos, deparando-se com a vida real, Judá tinha Jerusalém para ser reconstruída. Havia um trabalho a ser feito, e o povo de Judá, o povo de Israel, sofreu grandes lutas e desafios quando eles retornaram para a terra de Israel. Havia um grande desafio, havia uma grande labuta a ser feita para a restauração de Jerusalém. Irmãos, esse salmo, ele é muito atual. Ele nos desafia a olhar para um mundo que precisa ser restaurado. Eu não sei como você que está me ouvindo nessa noite, como você se sente, mas tivemos 2 anos dificílimos, 2 anos atípicos, cheios de luta, cheios de dificuldades. Muitas pessoas sofreram e continuam sofrendo. Muitos anseiam por restauração. Muitos anseiam por restauração. Por causa da pandemia, muitas empresas fecharam. Bares, restaurantes, lojas faliram. Muitos ainda estão chorando. Impacto na educação. Segundo o levantamento, 4 milhões de estudantes brasileiros com idades entre 6 e 34 anos abandonaram os estudos em 2020. Segundo o Ministério da Saúde, houve um considerável aumento de transtornos mentais e do trauma psicológico provocados diretamente pela infecção ou por seus desdobramentos secundários. Temos pessoas desempregadas, adolescentes e jovens que sofreram e ainda têm sofrido pelas consequências por ficarem fechados em casa. Por causa do lockdown, isso é um registro disseminado nos jornais,
30%, aumentou 30% o número de pessoas morando na rua. Há uma família bem próxima, inclusive, dessa igreja. Eu tive o privilégio de fazer o casamento desse casal. O marido, o pai de família, hoje eles têm uma filhinha. Durante o ano passado, perdeu a avó, perdeu a mãe, e uma semana atrás, perdeu o pai. A casa deles, a casa onde eles moravam, completamente vazia. Completamente vazia. O mundo precisa de restauração. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, também precisa de restauração. Ouvindo a respeito da nossa denominação, não sei se os irmãos sabem, nós temos quase 3.000 igrejas no Brasil, número aproximado também de congregações. Nós temos, irmãos, igrejas minguando. Igrejas minguando. Uma outra igreja tem um número considerável de membros. Só para que os irmãos tenham ideia, a média de membros das igrejas, somando todas as igrejas do Brasil, não passa de 54 membros. Não passa de 54 membros. Igrejas estão minguando, sem sociedades internas, com dificuldades financeiras. Supremo Concílio engordado por finanças, autarquias cheias de bonança, sínodos que não funcionam, presbitérios fracos, igrejas minguando. A nossa denominação, irmãos, precisa de restauração. Igrejas protestantes históricas estão pior ainda. Estão minguando e muitas com situações bíblicas estranhas. Púlpitos sem Bíblia, show ao invés de ensino, práticas estranhas, como ordenação de mulheres para ofícios que biblicamente cabe somente a homens. Meus amados irmãos, está faltando poder espiritual, está faltando unção do Espírito Santo, fome por Deus, paixão pelas almas perdidas. É tempo da igreja clamar como Isaías: ah, se os céus fendessem e tu descesses. Você que faz parte da Igreja Betel, dê graças a Deus, porque temos essa igreja ativa, fidelidade na palavra de Deus, escola bíblica dominical, sociedades internas fortes, coral, excelência musical, Instituto Vida em Ação, porque o Instituto Vida em Ação é da Betel, irmãos. O Instituto Vida em Ação é da Igreja Presbiteriana Betel. Perguntem, e certamente o IVA também precisa de restauração. O Instituto Vida em Ação precisa de restauração. Nós estamos fechados há mais de 2 anos. E isso causa uma saudade, uma dor no coração, de vermos voluntários, professores, principalmente alunos, sem esse lugar para terem as suas aulas, os seus encontros, porque, afinal de contas, o Instituto Vida em Ação não é apenas um lugar de ensino para tocar flauta, para tocar violão, não é somente um lugar para fazer ginástica,
Perguntem, irmãos, àqueles que adentraram os portões dessa igreja, aqueles que adentraram com depressão, aqueles que entraram solitários, e aqui eles encontraram refúgio, lugar de consolo, lugar de esperança. O Instituto Vida em Ação, quando estava ativo, antes de fechar, nós tínhamos cerca de 300 alunos, como disse a nossa irmã Marlene. E o IVA, meus irmãos, como eu já enfatizei, foi abrigo e consolo para pessoas com depressão. Pessoas solitárias aqui encontravam companhia. Pessoas que viviam tristes por causa da vida, aqui podiam encontrar palavras animadoras, palavras confortadoras, consoladoras, palavras de esperança, palavras de vida em Cristo Jesus. Palavras de vida em Cristo Jesus. Aqui chegavam pessoas cansadas e sobrecarregadas, e ouviam aqui palavras de amor, de compaixão, de consolo, porque aqui, irmãos, trabalham pessoas que conhecem o amor de Deus e querem repartir esse amor, querem dar aquilo que receberam, de graça recebestes, de graça dai. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Essa é a oração do salmista. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto das Escrituras que nos traz o fato que Deus é um Deus presente, um Deus que restaura. Eis aqui um salmo que nos mostra a realidade, nos mostra uma verdade que nunca nós podemos esquecer. O nosso Deus é um Deus que restaura. E nós precisamos da sabedoria de Deus, assim como aquele povo precisava. Nós também precisamos da graça de Deus, da sabedoria de Deus, das forças que vêm de Deus, para viver um dia após outro e enfrentar os desafios. Ainda que nós tenhamos a certeza dessas verdades, daquilo que Cristo fez por nós, nós sabemos, irmãos, à luz da Bíblia, que muitos experimentarão momentos de sequidão espiritual. Muitos molham as suas Bíblias com as lágrimas, porque vivemos num mundo caído, vivemos num mundo de pecado. O versículo 4 nos mostra aqui uma autêntica oração, um clamor ao Senhor. É como se o povo, já tendo sido restituído à sua terra natal, agora eles estão enfrentando lutas e dificuldades, desafios do dia a dia que todos nós temos, nas nossas lutas diárias, nos nossos enfrentamentos. E eles fazem então uma oração autêntica, um pedido de avivamento, um pedido para que o Senhor intervenha. Não é isso que nós fazemos, irmãos? Nas nossas orações, nós pedimos para que Deus intervenha nessa situação. Nós cremos que Deus está agindo, nós cremos que Deus está no controle de tudo, mas nós podemos orar a oração dos salmos, clamando: restaura, Senhor, a nossa sorte.
Eis aí o verbo agora enfaticamente sendo colocado no presente, irmãos. O verbo sendo colocado no presente, eles precisavam da mão de Deus diante dos desafios que eles tinham pela frente. Como nós precisamos, como todos nós precisamos da mão de Deus nos desafios que estão pela frente. Eles reconheceram a mão de Deus agindo na vida deles, eles provaram bênçãos do Senhor quando foram resgatados naquele evento que ficou conhecido como o segundo grande evento da redenção no Antigo Testamento. O primeiro, todos vocês conhecem, a saída do povo do Egito, mas agora a saída da Babilônia e o retorno à terra de Sião, e eles precisavam da mão de Deus, como eu e você precisamos, como o Instituto Vida e Ação também precisa. A diretoria do Instituto Vida e Ação já tinha definida a volta das suas atividades para início de fevereiro, divulgação e matrícula, data de início, mas aí, irmãos, vem essa nova oportunidade de nós caminharmos crendo no Senhor. Vem uma oportunidade agora de nós confiarmos que Deus está no controle, Ele está conduzindo todas as coisas. Restaura, Senhor, a nossa sorte. É a mensagem de Deus para as nossas vidas nos dias de hoje. Observem, meus amados, que o salmista, então, no final, ele se utiliza de duas metáforas. A primeira delas está no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. A região do Neguebe não é muito familiar para nós, mas para o povo de Israel era muito familiar. Uma região árida, muitas vezes uma região que passa meses e quase um ano em total secura, pleno deserto, uma região mais seca do que as regiões mais secas do nosso país. E as torrentes do Neguebe, citadas no verso, são chuvas torrenciais que mudam a vida, que mudam a situação da região. Aquilo que estava seco, aquilo que estava sem vida, aquilo que estava árido, torna-se um verde exuberante, cheio de vida. Essa é a oração. Senhor, a nossa vida está seca, a nossa vida está árida, nós precisamos da atuação poderosa para trazer vida para aquilo que está morto, para trazer luz às lutas e dificuldades da nossa caminhada. A segunda metáfora usada pelo salmista, nos versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqui está uma figura do agricultor beduíno, aquele que joga sementes na terra, esperando que ela dê fruto, que ela vingue, que ela traga sustento. E ele continua: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eis aí, meus amados irmãos, uma tremenda promessa daqueles que podem viver essa vida, lançando a semente e confiando na mão de Deus. Aqueles que podem caminhar confiando na intervenção
de Deus. A nossa perspectiva, à luz da Bíblia, o que esse versículo significa? Com a mão de Deus, na confiança em Deus, nós lançaremos as sementes e voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Essas duas figuras, irmãos, nos trazem um significado muito profundo para nós, porque nós podemos viver sim, viver a nossa vida e clamar a Deus por uma intervenção. Podemos clamar a Deus para que Ele faça uma intervenção trazendo água cristalina sobre as nossas vidas, como torrentes sobre a secura. Venha como fonte límpida sobre a desesperança. Venha como água corrente sobre as amarguras dessa vida, sobre as dificuldades, sobre as decepções dessa vida. Venha como um rio que corre, trazendo vida àquilo que estava morto. Eu não sei qual é a sua situação de secura. Eu não sei qual é a sua situação de aridez. Talvez na sua família, talvez na sua empresa, no seu casamento, no seu trabalho, talvez na sua saúde. A sequidão de nossa vida, irmãos, a aridez da nossa vida não nos deve levar ao desespero, mas a súplica ardente a Deus. Nós podemos viver assim, suplicando ao Senhor para que traga vida onde estava seco, trazer água cristalina onde não havia vida. A resposta de Deus, ela pode ser como um efeito de uma chuvarada, que pode também transformar o deserto em derredor em relva e flores da noite para o dia. Por isso, meus amados irmãos, o melhor seria nos juntarmos a essa romagem, a esse grupo de crentes que, registrados pelo salmista, inspirado por Deus, eles cantam em alta voz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O inário dos peregrinos é o inário dos altos e baixos da vida. Ele fala do cansaço, do medo, da angústia que todos nós temos, mas ao mesmo tempo nos convida a subirmos mais um degrau, cravando os nossos olhos na misericórdia do Eterno, na misericórdia do Senhor. E, por assim dizer, a métrica desse salmo, o Salmo 126, ele reflete a restauração das forças em Deus. Esse salmo é a poesia do sorriso, é a poesia da restauração. Observem, e vale a pena ressaltar, irmãos, que aqueles crentes, eles não estavam alegres por causa das coisas que eles podiam realizar. Eles estavam alegres por causa dos feitos de Deus. Olha o versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.
Era como se eles estivessem dizendo para o mundo e para os outros: cantem com força. Cantem com força, renovem as suas forças em Deus. Ele já nos libertou do passado. Temos motivos de sobra para cantar. Temos motivos de sobra para sorrir. Nós precisamos desse Deus amoroso, compassivo. Nós precisamos desse Deus que restaura. O mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e o restaurou a sua terra, é o mesmo que pode mudar a sua sorte. É o mesmo que pode mudar a sua sorte. Eu não poderia caminhar para o final, amados irmãos, sem deixar de apontar, sem deixar de destacar que essa oração, ela já foi atendida na melhor forma que poderia. Ela já foi atendida na sua maior consideração. Cristo Jesus, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo, no mundo em trevas, no mundo em agonia, e Ele trouxe vida para aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, e tem trazido vida alcançando homens e mulheres. A mensagem do Evangelho sendo derramada no mundo inteiro, àqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, ao ouvirem o Evangelho, eles são restaurados, eles são vivificados, são trazidos para a vida. A vida de Jesus, meus amados irmãos, prestem bem atenção, ela foi cheia de sofrimento, de obediência, de fidelidade ao Pai. E por causa da sua justiça, por causa da justiça de Cristo, nós fomos justificados, porque justificados fomos pela fé em Cristo Jesus, salvos pela sua imensa graça, mediante a fé em sua obra redentora, realizada na cruz do Calvário. O Salmo 126, ele deve ser lido com a luz do Evangelho. Cristo nos arrancou do cativeiro do pecado. E no final de todas as coisas, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Continue caminhando pela fé. Você que conhece a Cristo, continue caminhando pela fé, não pelos sentimentos. Se cremos em Cristo, nós semearemos em tempos de alegria e tristeza. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e nos dará eterno descanso. Esse salmo é um conforto e um consolo. Aqueles que olham para esta vida como palco, onde a glória de Deus deve ser divulgada. E essa, irmãos, é a função da igreja, divulgar a glória de Deus. É isso que o Instituto deve fazer. Divulgar a glória de Deus, espalhada através do Evangelho, e assim pessoas são transformadas pelo Evangelho e colocam em prática os mandados estabelecidos pelo Senhor.
As demandas que fazem parte do nosso dia a dia são grandes. Os noticiários mostram um povo sofrendo calamidades, atrás de calamidades. É a Bahia, Petrópolis já com 152 mortos, 191 desaparecidos, pandemia, sofrimentos, uma guerra aí na iminência de começar. Mas, meus irmãos, grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus, o Deus que restaura, Deus presente, Emmanuel, Deus conosco. E que esse salmo seja alento para a sua vida. Que esse salmo seja alento para a sua vida, que esse salmo te dê direção, que esse salmo te dê ânimo, aquele consolo, aquele conforto que somente Jesus, aquele que disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Somente Ele, somente Jesus Cristo, o príncipe da paz, pode dar consolo, pode dar conforto, pode dar alívio para as nossas vidas. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e que na vida dos nossos irmãos, que na vida de todos os que me ouvem, haja uma restauração, uma reversão da situação, com as lágrimas se tornando em alegria, com as lágrimas se tornando em riso, através de Jesus Cristo, e para a glória de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.